Uma das coisas que mais prejudicam a gente entender a chance que a gente tem para um novo começo é o fato de que os problemas que enfrentamos podem ser maiores do que a nossa vontade de crescer, de melhorar, de se tornar uma pessoa melhor. Isso envolve o tema da superação. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica, e quero dar a você o boa noite a todos e todas que nos acompanham em nossa sequência de mensagens sobre recomeços nesse começo do ano de 2023. Nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, para que nós possamos juntos e juntas fazermos diferença nesse tempo em que a igreja evangélica precisa experimentar uma nova etapa, uma nova maneira de ser, tentar de outro modo ser a proclamadora do Evangelho, da graça de Deus nesses dias. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante que no Evangelho é apresentado como um milagre, o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim. Já preguei algumas vezes nesse texto em nossa igreja. Já tenho encontrado várias oportunidades. Eu fiz um levantamento nos últimos 10 anos, eu preguei já pelo menos umas 3 vezes, baseado neste tema, o tema da ressurreição, um quadro social dramático em que a tragédia humana é ali retratada de uma forma tão dolorosa, de uma viúva que vê o seu único filho vir a óbito e ter que sepultá-lo. Então nós vamos encontrar nessa história uma mensagem de vida para nós nestes dias. Vou colocar aqui a apresentação de hoje para a gente poder acompanhar o texto bíblico e a leitura da palavra de Deus para nós neste momento. A série de mensagens chama-se Recomeço, a bênção de poder começar de novo. Você que perdeu tudo, você que está desiludido, quem sabe enganado pelos médicos, quem sabe aí numa situação em que você acha que não tem mais jeito para você. Eu quero dizer para você que Deus sempre nos dá uma nova chance, sempre nos dá uma oportunidade para fazermos de outro modo, de tentarmos de novo. Na mensagem de hoje, vamos pensar um pouquinho sobre a figura da viúva de Naim, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Esse episódio que serve como uma metáfora viva da superação que o Senhor quer nos proporcionar. E eu queria que você pudesse entender esta palavra como algo que Deus quer falar ao seu coração, ao nosso coração. O texto encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler apenas o versículo de número 13, mas o episódio é bastante rico de informações e eu pediria que você deixasse a sua Bíblia aberta, se você a tiver, para que possa acompanhar os demais versículos que faremos citação. Nós faremos uma breve aplicação do texto, uma exegese do texto, claro, mas uma aplicação dele às nossas condições de perda, de desilusão, de engano, e que nós precisamos experimentar uma superação. A palavra de Deus, no versículo de número 13, diz assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Essa é uma das palavras mais difíceis para se dizer a alguém que experimentou a perda. Sabia? É uma das expressões mais difíceis de se colocar em prática. Porque se alguém passa pela perda, meu irmão, minha irmã, se há alguma coisa que não pode ser evitada, é o choro.
Chorar faz parte de quem sofre, é expressão de quem tem dor, de quem passa por uma grande aflição. Mas Jesus vem e diz: não chore. Por que ele diz assim, dessa maneira, para a viúva que acabara de perder o seu único filho? Eu gostaria que você entendesse uma das situações que a palavra de Deus nos apresenta de maneira clara para a nossa vida. O Senhor tem um convite, é um convite divino para que nós possamos experimentar recomeços, tentar de outro modo, levantar-se para refazer a caminhada. E esse convite divino nos remete à ideia de superação de tudo aquilo que nos causa dor e que nos causa aflição, que promove a degradação de nossa humanidade perante Deus. Esse é o convite que o Senhor faz para que nós possamos experimentar uma oportunidade divina para termos uma nova chance, termos um novo tempo, termos uma nova condição de vida que possa trazer alegria, contentamento, esperança para quem está aflito. E isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para a humanidade inteira que esteja passando por aflições neste momento. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, esse convite divino, ele pode ser descoberto, desvendado, através da compreensão desse episódio. A maneira como Lucas narra a ressurreição do filho da viúva de Naim transformou-se numa das histórias mais significativas do Evangelho de superação a partir do exercício da compaixão de Jesus. Alguém que demonstra compaixão por quem sofre. Imagine o que acontece. Naim era uma cidade pequena, próxima de Jerusalém. Na saída da cidade, um pequeno vilarejo, o que acontece ali? Um cortejo fúnebre sai da cidade para poder sepultar um jovem que acabara de falecer, filho de uma viúva. Aquela caravana da morte, quando está saindo, encontra-se com a caravana de Jesus, que é a caravana da vida. O grupo daquelas pessoas que seguem o Senhor da vida, aquele que é capaz de restaurar a vida. Veja que episódio significativo. Como diz um comentarista, a caravana da morte encontra-se com aquele único que pode restaurar a vida. A angústia havia se encontrado com quem irradia esperança. A perda encontra-se com quem pode restaurar a alegria, o ânimo, a oportunidade de poder ter aquilo que havia perdido. Lucas, quando fala sobre isso, no versículo de número 12, ele registra assim: ao aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. O cortejo certamente ia se dirigir para um cemitério próximo. Os cemitérios na região da Palestina ficavam fora da cidade. E aquela multidão que acompanhava o féretro, o cortejo fúnebre daquele jovem, não tinha
como preocupação maior a morte do jovem. A morte daquele jovem não era o centro das atenções, mas era a dor de uma mulher que era viúva e que tinha perdido o seu filho. Havia um conjunto de fatores que fazia com que aquele quadro se transformasse de uma tragédia sem igual. A presença de uma grande multidão naquele sepultamento de um jovem, filho de uma mulher viúva, representa a solidariedade, também a empatia daquelas pessoas, daquela pequena cidade que iriam sofrer com aquela mulher viúva. É a situação daquela mulher, daquela casa, daquela família viúva, mãe, mulher, numa região dominada por sentimentos machistas, com leis que promoviam a desigualdade da mulher, que tiravam-lhe direitos. É aquilo que despertava a empatia da multidão. E foi isso que fez com que Jesus fizesse com que aquele cortejo parasse naquela hora. Foi aquele quadro daquela mulher, viúva e mãe, pudesse despertar a compaixão de Jesus. Jesus compreendeu o choro daquela mulher. Jesus compreendeu que aquela mulher enfrentaria uma grande luta na sua solidão. Numa sociedade machista e patriarcal, ser chamada de viúva já era um sinal, uma sentença de exclusão. Além disso, a única pessoa que poderia lhe garantir algum tipo de amparo na sua velhice, na sua vida, era o seu único filho, um jovem, talvez aí na faixa dos seus 17 anos, como dizem alguns comentaristas. Filho único daquela mulher, aquele jovem acabara de morrer. O gesto de Jesus foi declarar para aquela mulher que o tempo de chorar havia terminado. Ela podia ter chorado de casa até ali, mas ali, naquele encontro com a vida, ela já não precisava mais chorar. O tempo de chorar havia terminado. Interessante que Lucas, quando registra esse gesto de Jesus, ao dizer para ela, não chores, ali pela primeira vez em todo o Evangelho, Lucas utiliza a palavra Senhor para se referir a Jesus. Havia uma compreensão clara de que aquele milagre que estava para acontecer, que Jesus já estava se preparando para realizar, era um sinal da autoridade de Jesus. Lucas utiliza a palavra Kyrios, que é utilizada em todas as Escrituras para descrever a divindade do Pai e a divindade do Filho. Essa palavra grega que quer dizer Senhor, ela era revestida dessa autoridade que Jesus tem sobre a vida. E o Senhor estava ali para pôr fim a toda a situação de aflição, de angústia, de dor, não só daquela família, mas de toda uma comunidade. É a hora em que o Kyrios entra em ação. É a hora em que o Senhor age para trazer esperança. Jesus demonstra sua compaixão para com aquela mulher desamparada. Ele agiu também para que aquela multidão e aquela família fossem abençoadas com o cuidado divino sobre a sua necessidade, para que aquelas pessoas
pudessem superar todo aquele sentimento de tristeza, de desamparo, de desesperança que estava tomando conta da vida deles. Isso me leva a pensar no seguinte: o Evangelho de Jesus, ele nos revela que a marca da ação de Jesus na nossa vida é a sua compaixão por gente como a gente. É alguém que se solidariza com a nossa dor e que não permite que a nossa aflição, que a nossa angústia, que os motivos das nossas desesperanças prevaleçam sobre o cuidado de Deus sobre nós. Jesus é aquele que tem poder para transformar nossas situações de perda em oportunidades de bênção. Por isso, eu encontro nessa narrativa de Lucas 3 ações de Jesus que serviram como sinais de superação. E estes sinais orientam a ação de Jesus diante das nossas aflições. O primeiro sinal que eu encontro nessa narrativa é o sinal do encorajamento. Jesus, ele encorajou aquela família, aquela mulher, aquela comunidade, aquela multidão a confiarem nas promessas divinas, saber que o melhor de Deus estava chegando ali naquela hora. E Jesus estava ali indiferente a qualquer tradição, a qualquer costume. A tradição judaica dizia que era proibido tocar num morto. E Jesus não só toca no caixão daquele jovem, como também profere uma palavra profética de vida para aquela multidão. Ele ordena para que o jovem morto se levante. Lucas registra assim: depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus então diz: jovem, eu lhe digo, levante-se. O que é que está fazendo a sua vida paralisar? O que está fazendo você ficar aí prostrado? Que dor é essa que está tirando a sua alegria, a sua esperança, o seu ânimo? O Senhor é aquele que é capaz de encher a gente de coragem, de força, e dizer para a gente: levante-se, levante-se. A segunda ação de Jesus fala sobre os sinais da restauração, que é a obra que Jesus pode fazer diante daquilo que nos causa aflição, que é, de fato, a superação em si, o fim daquilo que nos abate. Interessante que aquela multidão, muito provavelmente, vinha em silêncio, observando aquele pranto. O único som que deveria ser ouvido seria o do choro da viúva. E a gente que conhece aí pelas imagens que nos são trazidas da Palestina, o jeito que as mulheres palestinas choram deveria ser um som triste, cortante, que fazia com que as pessoas se sentissem ali também solidárias com aquela dor. Olha, meus amados irmãos e irmãs, se a morte era marcada pelo silêncio das pessoas, um silêncio respeitoso, Jesus entende que o que poderia dar o sinal de vida seria a fala. Por isso, naquele momento em que Jesus declara para o jovem que ele deveria levantar-se, há um sinal de vida. Há um sinal de vida, porque o jovem se senta e começa a conversar, começa a falar.
Era o sinal da vida em oposição ao silêncio da morte. A vida é restaurada para aquela família e para aquela comunidade a partir da fala, a partir de quem fala alguma coisa. O que falava aquele jovem? Falava talvez da alegria de poder reencontrar tanta gente solidária à sua mãe naquela dor. Falava talvez para consolar aquela mãe que chorava copiosamente por causa da perda do seu filho, dizendo para ele: acabou, mãe, voltamos. A graça visitou a nossa casa. Lucas 7,15 diz isso com muita clareza. O jovem se levantou, sentou-se e começou a conversar. Conversar é um diálogo. E eu imagino a alegria das pessoas perguntando como é que você está, o que você está sentindo, como foi que você saiu disso. Vem para cá, vamos tentar de novo, vamos celebrar, vamos começar uma nova vida. Essa é a conversa que dá sinal de vida, que é sinal de alegria, de festa, de celebração com a restauração que só o Senhor pode fazer conosco. E diz o versículo 15 ainda, que diante daquele ato de vida, Jesus entrega o filho à sua mãe. Que quadro maravilhoso da graça de Jesus sobre a vida daquela mulher. Mas há uma terceira ação que demonstra esse sinal de superação. São os sinais da esperança para aquela comunidade. Sim, porque a bênção, quando recai, não recai sobre uma pessoa, sobre uma casa, recai sobre a humanidade toda. Todas as pessoas em volta, a comunidade inteira é abençoada. Havia, naquele momento, diante daquilo que tinha acontecido, uma expressão de temor. Temor, meu amado irmão, minha amada irmã, não quer dizer ter medo, mas uma atitude de reverência, de contemplação do mistério de Deus que se manifesta ali naquele momento. O temor diante da manifestação do poder de Deus, que é resultado da percepção da presença divina entre nós. E é interessante que aquele povo tinha temor, porque, meus amados irmãos e irmãs, não dá para a gente permanecer do mesmo jeito quando o poder de Deus é demonstrado diante de nós. Não dá para presenciar a ação divina, miraculosa, salvadora, restauradora, diante de nossos olhos e permanecermos indiferentes a ela. Quando Deus visita o seu povo, quando Deus age no meio do seu povo, a palavra de salvação, a palavra de vida. Em Lucas, capítulo 7, verso 16, ficou assim registrado: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Aquele sentimento de contemplação diante do mistério despertou um ato celebrativo de reconhecimento da majestade divina no seu gesto de misericórdia, de compaixão, para restaurar aquilo que precisava ser restaurado, fazendo com que aquele quadro fosse superado. Diz Lucas ainda em seu registro: eles louvavam a Deus dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. E mais,
Deus interveio em favor do seu povo. Não foi em favor de uma pessoa, não foi em favor de uma família, não foi em favor de uma comunidade, mas foi em favor de todo um conjunto de pessoas que são amadas por Deus. Deus visitou todo o seu povo. Deus visitou a nação escolhida. Deus restaurou não só a vida de uma pessoa, não só a família de uma pessoa que sofre, não só de uma comunidade estarrecida, mas de todo o povo de Deus. Amém? Isso é algo que a gente precisa levar em conta. Para a gente concluir essa palavra, esse milagre da superação não se limitou, então, à restauração biológica de um cadáver. Não foi isso que aconteceu. Não foi somente isso, mas trouxe vida para toda aquela família, para toda aquela comunidade e para todo o povo de Deus. É isso que é a nova chance que Jesus nos dá. É esse novo começo que o Senhor quer nos proporcionar. A nova vida em Cristo é um convite constante a gente superar aquilo que nos aflige. Paulo registra na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 35 a 37, um dos mais belos hinos de superação. Ele escreve assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está em Cristo, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versos de 35 a 37. Amém? O Senhor quer abençoar assim a nossa vida. Ele nos chama a uma experiência de superação de tudo aquilo que nos aflige a partir da sua graça maravilhosa agindo entre nós. Feche seus olhos, fale com Deus nesta hora. Nós queremos orar pela sua vida. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite nos encontrarmos aqui na Tua presença e ouvirmos a Tua palavra em nossos corações. Senhor, seja com aqueles que estão passando por aflições, que precisam desta palavra de superação para as suas vidas. E faz o Teu milagre acontecer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Nós agora vamos fazer nosso momento de intercessão, como nós fazemos todos os domingos nas nossas celebrações das 18 horas. E nós costumamos pedir aos irmãos e irmãs que escrevam seus pedidos. Aqui do lado, você pode colocar o seu pedido no chat. Se você assiste esta mensagem após a nossa transmissão, não tem problema, coloca aqui embaixo nos comentários e nós vamos orar por você. A gente está sempre acompanhando a participação de vocês nas nossas transmissões. E nós queremos interceder pela sua vida, colocar as suas necessidades em nossas orações. Nós temos alguns pedidos que estão sempre sendo feitos, pedidos pelas nossas famílias, pela saúde da irmã Daileide, da irmã Valéria e da irmã Ilva. São pessoas que sempre oramos, são motivos permanentes de oração. A família da irmã Cristina, a família da Valéria também, a família da Daileide. Vamos orar pela Thaís, pela gravidez dela, continuar orando, porque já temos orado nesse sentido. Vamos orar pela nossa igreja. A nossa igreja precisa das nossas orações.
estamos aí orando para que nós possamos encontrar espaço para que possamos nos reunir novamente. Então, ore por isso, coloque a nossa igreja nas suas orações. E eu queria fazer um pedido especial. Vocês sabem que dificilmente eu peço orações por mim mesmo, mas amanhã eu terei uma consulta médica que vai definir muitas coisas na minha vida. Então, eu pediria que vocês orassem por isso, para aquilo que Deus vai fazer através do médico que vão fazer a consulta. Então, meu irmão, minha irmã, você que tem aí a sua necessidade, feche os seus olhos, coloque-a diante de Deus e eu vou orar neste sentido. Santo Deus, nesta hora, ó Deus, em que nos colocamos na tua presença, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos visite com graça, poder e misericórdia. Diante das necessidades que temos, que teus filhos têm, que as pessoas que nos assistem apresentam diante do Senhor, aos pedidos que cada um faz diante do Senhor. Tu tens ouvido também o clamor da tua igreja, pelas famílias da igreja. A família da irmã Cristina, da Valéria, da Daileide. São famílias que nós queremos, ó Deus, suplicar ao Senhor que faça a tua obra. Pedimos a tua bênção sobre a saúde da Valéria, da irmã Ilva, da própria Daileide, Senhor, da sua filha Thaís, pelo bebê que ela está esperando. Pedimos a tua bênção sobre todos eles. Peço a Deus a tua bênção também, de uma forma muito especial, pela vida da nossa igreja. E que o Senhor prepare todas as coisas para que o teu propósito se realize entre nós. Quero pedir ainda, ó Deus, humildemente, que o Senhor abençoe o médico que vai promover a consulta de amanhã. Que o Senhor coloque diante dele, ó Deus, sabedoria, entendimento, e que ele seja um instrumento em tuas mãos para fazer a tua vontade. Ó Deus bendito, guarda-nos, ó Deus, a cada dia. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Estamos chegando ao final da nossa transmissão. Quero dizer para você que nós estamos nos preparando para nos reorganizarmos e retomarmos algumas atividades presenciais. Ainda não temos toda a confirmação de tudo que queremos, mas esteja em oração por nós. No começo do mês de fevereiro, pretendemos apresentar aos nossos irmãos uma proposta de retomada de algumas atividades. Então, esteja em oração para que Deus abra portas, para que tudo seja feito para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Olha, um bom restinho de domingo, uma boa semana para você. Deus nos abençoe.